Bom dia, meu irmão! Bom dia, minha irmã! Que felicidade ter você aqui nessa terça-feira, dia 7 de abril, para mais um encontro pessoal com Jesus Cristo, para mais o Evangelho do dia. Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. E hoje, nessa terça-feira da oitava da Páscoa, a igreja nos convida a meditar a palavra que está em João, capítulo 20, versículo 11 a 18. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: Maria, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levastes, dize-me onde o colocastes, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sua família, sua casa, seus negócios, esteja sobre seu casamento, filhos, netos, pais, esteja sobre todas as pessoas que você ama e todas as pessoas que passarão pela sua vida nessa terça-feira. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque esse evangelho não é só sobre Maria Madalena chorando diante de um túmulo vazio. O evangelho de hoje é sobre gente que está procurando Jesus, mas não reconhece quando Jesus aparece. Maria está ali, do lado de fora, chorando, destruída por dentro, porque ela ama Jesus. Mas ela está presa na dor, ela está presa na perda, ela está presa naquilo que ela acha que acabou. E é exatamente aí que começa o evangelho de hoje. Porque tem muitas pessoas vivendo assim, ama Deus, mas vive como se tudo tivesse acabado, como se a esperança tivesse morrido. E Maria olha para dentro do túmulo, ela vê anjos, ela vê os sinais, mas ainda assim ela não entende, porque quando o coração está dominado pela dor, até o sobrenatural passa despercebido. Você pode estar cercado de sinais de Deus e ainda assim não enxergar, porque a sua mente está presa naquilo que você perdeu e não naquilo que Deus está fazendo. E então Jesus aparece. E Jesus fica ali diante dela, vivo, presente. Jesus está ali real, mas ela não reconhece. Ela acha que é o jardineiro. Olha que forte é isso, meu irmão e minha irmã. Jesus está diante de Maria Madalena, mas ela não vê, porque ela está procurando um Jesus morto, enquanto Jesus está vivo.
E aqui está o ponto que você precisa encarar hoje. Talvez você também esteja assim. Você esteja buscando um Deus do passado, um Deus que resolveu algo lá atrás, um Deus que você ouviu falar, mas não um Deus vivo, um Deus presente, um Deus agora diante de você. E Jesus olha para Maria Madalena e pergunta: por que você chora? A quem você procura? Isso não é só uma pergunta, é um confronto. Porque muitas vezes a gente diz que procura Deus, mas no fundo está procurando respostas. A gente está procurando soluções, a gente está procurando alívios. A gente está procurando e não está achando, porque nós não estamos procurando o próprio Deus. E aí acontece um momento que muda tudo, porque Jesus fala uma única palavra. Jesus diz assim: Maria. Olha que lindo, meu irmão. Olha que lindo, minha irmã, porque Jesus não explica. Naquele momento, Jesus não faz um discurso, ele não prova nada, ele só chama pelo nome. E quando ele chama, tudo muda, porque quando Deus te chama pelo nome, não tem como continuar o mesmo. Não tem como fingir que não ouviu, não tem como continuar vivendo no engano. E Maria reconhece na hora, porque o encontro com Cristo não é intelectual, o encontro com Cristo é pessoal, é íntimo, é direto. Ele te chama e você sabe que é Jesus. E aqui você precisa parar de ouvir isso como mais um conteúdo e começar a ouvir como um chamado. Porque Deus continua chamando hoje, Ele continua chamando agora, Ele continua chamando você pelo nome. E aí vem a pergunta: você está reconhecendo Jesus na sua vida? Ou você está tratando Jesus como alguém distante? Como alguém que já passou? Como alguém que você ainda não conseguiu identificar? Você diz que crê, mas vive como se Jesus não tivesse presente. Você ora, mas continua preso no medo. Você pede direção, mas continua vivendo no controle. Isso não é falta de fé, não, meu irmão e minha irmã. Isso é falta de encontro com Jesus. Porque quando você encontra Jesus de verdade, você muda. A sua forma de pensar muda. A sua forma de agir muda. A sua forma de viver muda, não porque você quer, mas porque não tem como continuar igual. E Maria saiu dali dizendo assim: eu vi o Senhor. Ela não saiu com uma teoria, ela saiu com experiência. E isso que está faltando em muita gente hoje, experiência real com Deus. Porque é muito fácil falar de Deus, é muito fácil repetir versículos, é muito fácil assistir mensagem, até se emocionar por alguns minutos, mas continuar vivendo exatamente da mesma forma, preso nos mesmos medos, nos mesmos pecados, nas mesmas dúvidas. Isso não é encontro não, meu irmão e minha irmã, isso é contato superficial. Experiência com Deus não é sentir algo bonito por alguns instantes, é ser confrontado, é ser quebrado por dentro, é ser exposto naquilo que você tenta esconder e mesmo assim ser amado. É isso que transforma. Maria não saiu dali igual. Ela não voltou para a mesma vida, ela não ficou discutindo o que aconteceu. Ela se tornou uma testemunha. Porque quem encontra Jesus de verdade não consegue mais viver em silêncio. Não consegue mais viver dividido, não consegue mais fingir que nada aconteceu. E aqui está o ponto que talvez você não queira ouvir, mas precisa. Muita gente quer os benefícios de Deus, mas não quer o encontro com Deus. Muita gente quer a bênção, mas não quer a transformação.
Muita gente quer a resposta, mas não quer se render. Muita gente quer sentir paz, mas não quer abrir mão do controle. Só que não existe experiência real com Deus sem entrega. Não existe encontro verdadeiro sem mudança. Não existe eu ouvir o Senhor e continuar vivendo na mesma forma. Isso não existe. Maria reconheceu Jesus quando ele chamou pelo nome, mas antes disso, ela teve que parar. Ela teve que se voltar, ela teve que sair da posição de quem estava presa na dor para a posição de quem está disponível para ouvir. E talvez o que está faltando na sua vida não é mais oração, não é mais conteúdo, não é mais conhecimento, é disposição para parar, é disposição para se voltar. É disposição para ouvir quando Jesus te chama. Porque Deus continua chamando, mas nem todo mundo quer ouvir. Porque ouvir significa mudar. Ouvir significa abrir mão. Ouvir significa deixar de viver do seu jeito. E aqui entra algo ainda mais profundo. Experiência com Deus não é um evento, é um ponto de ruptura. É o momento onde você entende que não dá mais para viver como antes. É o momento onde você percebe que continuar igual custa caro demais, custa a sua paz, custa a sua identidade, custa a sua direção. Maria poderia ter continuado chorando. Ela poderia ter ficado ali presa na dor, mesmo com Jesus do lado. E isso é mais comum do que você imagina, porque tem muitas pessoas que estão a um passo de viver algo real com Deus, mas preferem permanecer na dor conhecida do que entrar em uma vida nova que exige mudança. Então quero que você preste atenção nisso aqui, porque isso define tudo. Ou você vive de histórias sobre Deus, ou você começa a viver uma história com Deus. E enquanto você não tiver esse encontro real, a sua fé vai continuar frágil. Ela vai continuar dependente de circunstâncias. Ela vai continuar dependente do que dá certo ou errado, dependente do que você sente. Mas quando você encontra de verdade Jesus, ninguém tira isso de você. Ninguém apaga. Ninguém questiona, porque não é mais algo que te contaram, é algo que você viveu. Por isso Maria não disse me falaram, ela disse assim, eu vi. E existe uma diferença gigantesca entre quem ouviu falar e quem viu. Entre quem acredita e quem vive. E exatamente esse tipo de fé que Deus está te chamando hoje. Não é uma fé de aparência, não é uma fé de discurso, mas uma fé nascida de um encontro. O encontro que muda tudo. O encontro que muda por dentro e muda também por fora. E é por isso que agora, meu irmão e minha irmã, eu te convido a encontrar Jesus. Eu te convido. Eu te convido a encontrar Jesus, não importa onde você está, não importa como você está, não importa a maneira como você está. Eu te convido a encontrar com Ele. Eu te convido a fechar os seus olhos agora. Eu te convido a elevar os seus pensamentos ao céu. Eu te convido a colocar a mão sobre o seu coração. E se você não puder fechar os seus olhos, não tem problema, apenas eleve o seu pensamento ao céu, o seu coração ao céu, e fala assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu reconheço que muitas vezes eu estive diante do Senhor e não percebi. Eu te procurei da forma errada, eu te limitei ao passado, eu te tratei como distante, mas hoje eu abro meus olhos espirituais. Hoje eu escolho te reconhecer, não como alguém que já passou, mas como um Deus vivo,
um Deus presente, um Deus que fala, um Deus que chama, um Deus que transforma, um Deus que chama pelo meu nome, porque eu quero te ouvir, eu quero te reconhecer, eu quero viver contigo de verdade. Amém. E agora fica comigo nesse momento, meu irmão e minha irmã, porque isso aqui não pode terminar só com uma mensagem, não. Isso precisa virar encontro. E você que chegou até aqui, eu te convido a escrever aqui nos comentários uma frase simples, mas muito verdadeira. Coloca assim: Jesus, eu quero te reconhecer. Fala para ele, fala: Jesus, eu quero te reconhecer. E se você quiser orar pela sua família, fala: Jesus, a minha família quer te reconhecer. Se você quiser orar pelos seus filhos, fala: Jesus, os meus filhos querem te reconhecer. Se você quiser orar pelo seu casamento, fala: Jesus, o meu casamento quer te reconhecer. E enquanto você vai digitando, eu dou boas-vindas a você, meu irmão e minha irmã, que está chegando aqui agora pela primeira vez. Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. E hoje, nessa terça-feira, eu te convido a clicar nessa palavrinha que está aparecendo aqui embaixo do vídeo, a palavra inscrever-se. Ao clicar nessa palavra, você não paga nada, mas você faz parte dessa família de oração, onde todos os dias, aqui no nosso Evangelho do Dia, eu apresento o seu nome, a sua família, a sua história, os seus negócios. Eu apresento tudo aquilo que te pertence, a sua saúde, eu coloco aos pés da cruz de Jesus. Por isso, faça parte dessa família de oração e me ajude com uma coisa muito simples, que também não vai te custar nada. Basta você clicar nesse símbolozinho de joinha, de gostei, que está aparecendo também aqui embaixo do vídeo. Ao você clicar nesse símbolozinho, o YouTube entende que esse conteúdo tem relevância e ele começa a distribuir para mais pessoas. E assim a gente consegue alcançar mais corações, a gente consegue alcançar mais vidas para Jesus. Amém? E agora eu te convido a fechar os seus olhos. Eu te convido a entrar em oração comigo. Eu te convido a imaginar essa cena. Você está ali como Maria diante de um túmulo. Pode ser diante de uma dor, diante de algo que você acha que acabou e Jesus está atrás de você, presente, vivo, esperando você parar e ouvir. Silencia por dentro, meu irmão e minha irmã, porque Deus não grita, Ele chama. Eu me acostumei a te ouvir falar, mas mantive o controle, não quis me entregar. Te chamei de mestre, te chamei de amor, mas fugi de aceitar que tu és o Senhor. Tu és o eu sou, o princípio e o fim. Eu guardo a tua palavra a reinar sobre mim. Onde tu governas, o medo perde a voz. A morte não tem a última palavra em nós. Tu és o eu sou, o princípio e o fim. Eu guardo a tua palavra a reinar sobre mim. Onde tu governas, o medo perde a voz. A morte não tem a última palavra. Ora, ouve isso. Jesus está chamando você pelo nome. Não é coletivo, não é genérico, é pessoal. Ele te conhece, Ele sabe a sua dor, Ele sabe a sua história, Ele sabe o que você carrega e mesmo assim
Ele te chama. E quando Jesus chama, não é para te condenar, é para te levantar. Quando Jesus te chama, não é para te acusar, é para te transformar. Quando Jesus te chama, não é para te lembrar do seu passado, é para te conduzir para uma vida nova. Ouve o chamado de Jesus agora. Ele está te chamando. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse momento eu te peço, entra onde eu não tenho conseguido acessar. Toca nas áreas que eu tenho evitado, cura o que está escondido, arranca o que não vem de ti, quebra toda cegueira espiritual, porque eu não quero mais viver sem te reconhecer. Eu não quero mais te tratar como distante, eu não quero mais viver uma fé superficial. Eu quero te encontrar, eu quero te ouvir, eu quero te viver. Visita agora cada pessoa que está aqui comigo, orando, cada pessoa que foi tocada por essa homilia, por essa palavra, cada pessoa que está inscrita nessa família de oração. Toca na mente, toca no coração, toca nas emoções, tira todo o peso, toda a tristeza, toda a confusão e traz clareza, paz, traz direção, porque onde o Senhor está, não existe dúvida, existe certeza. E hoje, Senhor, nos ensina a sair do lugar onde Maria estava. Nós não queremos mais viver preso na dor. Nós não queremos mais ficar olhando para um túmulo vazio, enquanto o Senhor está vivo diante de nós. Nos ensina a nos voltar, a sair da distração, a sair da tristeza que nos cega, a reconhecer a Tua presença. Nos chama pelo nome Senhor, porque nós sabemos que quando o Senhor chama, tudo muda. Chama pelo nosso nome e quebra tudo aquilo que ainda nos impede de te reconhecer. Quebra a dureza do nosso coração, quebra o orgulho, quebra a resistência, quebra aquilo que nós escondemos até de nós mesmos. Senhor, nós não queremos mais apenas saber de Ti, nós queremos Te reconhecer. E nós não queremos mais apenas ouvir falar, nós queremos viver. Nós não queremos mais uma fé baseada em momentos, nós queremos uma vida baseada na Tua presença, constante, real e viva. Arranca de nós essa tendência de Te buscar só quando nós precisamos, de Te procurar só quando dói, de Te lembrar do Senhor só quando tudo dá errado. Nos ensina a caminhar com o Senhor todos os dias, a perceber o Senhor nos detalhes, a reconhecer a Tua voz no meio do barulho, a sentir a Tua direção mesmo quando tudo parece confuso. Senhor, se existe em nós alguma área onde nós ainda Te tratamos como distante, entra agora. Se existe alguma área onde nós não Te entregamos totalmente, toma agora. Se existe alguma área, alguma parte da nossa vida onde ainda nós dizemos assim, aqui não, quebra isso agora, porque nós não queremos viver divididos, nós queremos ser inteiramente Teu. E assim como Maria saiu dali transformada, nós também queremos sair dessa oração diferente desse momento. Nós não queremos continuar os mesmos, nós não queremos voltar para a mesma vida, nós não queremos repetir os mesmos erros, nós queremos carregar essa experiência, essa certeza, esse encontro dentro de nós. Coloca dentro de nós uma fé viva, uma fé que não depende de circunstâncias, uma fé que não se abala com o que nós vemos, uma fé que permanece, porque nasceu de um encontro real com o Senhor. E nos dá coragem, Senhor. Coragem para testemunhar, coragem para viver diferente, coragem para não negociar aquilo que o Senhor já falou conosco, coragem para dizer com verdade, eu vi o Senhor, eu encontrei o Senhor, e minha vida nunca mais será a mesma. Permanece conosco, fala conosco, nos guia, porque nós escolhemos hoje não apenas acreditar,
mas viver com o Senhor todos os dias da nossa vida. Amém. E é com essa fé que nós oramos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele ilumine o seu caminho, que Ele abra os seus olhos espirituais e que você nunca mais confunda a presença de Deus com a ausência, porque Ele está, Ele sempre esteve e Ele continua te chamando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, fica com Deus e compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder, porque Jesus não está chamando apenas eu e você, Ele está chamando todos nós. Compartilhe com quem precisa escutar esse chamado de Deus. Fica com Deus, um forte abraço e não se esqueça, Jesus te ama muito. Ele te chamou, agora a resposta é sua.